Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que estão em casa também, quero cumprimentar todos que estão conectados nos seus lares e que estão através da nossa escola bíblica dominical, conectados conosco aqui. Para nós é um motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez neste domingo pela manhã para ministrarmos a nossa escola bíblica dominical. Para nós é um motivo de alegria também está o primeiro sendo realizado a primeira escola bíblica dominical semipresencial, né? Estamos contando aqui com a presença de alguns irmãos, o nosso pastor aqui, Carlos Nelson, juntamente com alguns irmãos, seguindo todas as normas e diretrizes que foi passado por nós através da Prefeitura de São José dos Campos. Então, nós vamos iniciar fazendo uma oração e assim dando sequência à nossa escola bíblica dominical. Pedir ao nosso professor Nilton fazer essa oração e assim já estaremos dando sequência à nossa escola bíblica dominical. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Oremos. Querido Deus, Pai, nós oramos por estar na sua presença para aprender da sua palavra. Está aqui para a glória do seu santo nome. Obrigado por nos livrar, nos guardar, nos ajude, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje a nossa lição é a lição de número 4. Hoje é 26 de abril de 2020. O tema da nossa lição de hoje é a iluminação espiritual do crente. Você que ainda não adquiriu a sua revista da Escola Bíblica Dominical, pode acompanhar conosco na sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Ainda mantemos o capítulo 1, hoje estaremos lendo do capítulo 1 a partir do versículo 15 até o versículo 23. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Então o tema da nossa lição é a iluminação espiritual do crente. O nosso textuário se encontra também em Efésios, capítulo 1 e o versículo 17. Eu vou ler o textuário e os irmãos acompanham a leitura. O textuário diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 17. A nossa verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas oferecida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? Amém? Vamos agora fazer a nossa leitura em classe. Você pode acompanhar juntamente comigo, a partir do versículo 15 do primeiro capítulo até o 23, que diz assim: pelo que ouvimos, eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-se à direita nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, o que é o seu corpo, a plenitude que cumpre tudo em todos. Amém? Amém. Neste momento já estamos então dando início aqui, já vamos passar para o nosso professor Nilton. Ele já vai dar sequência na ministração do primeiro tópico da nossa lição. Aleluia.
Amém. Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Eu baixei um pouco a máscara aqui para poder a minha voz sair mais nítida para os irmãos e minha máscara está saindo também. Eu agradeço o privilégio de estarmos aqui louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, sabendo que somente é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Estamos louvando a Deus também pelo avanço que nós estamos chegando, né? Semana passada tivemos a nossa aula, foi muito elogiada, graças a Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pela primeira aula que tivemos, essa aula, só eu, Jairinha e a nossa equipe aqui de mídia. E essa semana, aprove a Deus, nós já fazemos essa aula da escola dominical, juntamente com nossos irmãos aqui na nave da igreja. Aproximadamente são 40 pessoas que podem vir, devido ao espaço físico da igreja. Estamos juntos, reunidos, para glorificar o nome do Senhor, nesse assunto muito rico da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nessa aula de número 4, que o tema da lição é a iluminação espiritual do crente. Tivemos uma aula muito boa semana passada, onde tratamos do assunto eleição e predestinação, onde muitos colegas, pastores, irmãos em Cristo nos encontraram e achou muito bom a aula, aprenderam muito, como nós estamos aprendendo, crescendo na graça e conhecimento. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Neto, da nossa missionária irmã Ana, que está sempre nos apoiando para aprendermos juntamente com nossos irmãos. Entrando na lição sobre a iluminação espiritual do crente, como de costume, eu vou ler e depois a gente comenta juntamente com a classe aqui a respeito do assunto. O plano de salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas do porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Entrando agora na introdução da nossa lição, que diz assim, vou ler a introdução, depois eu comento com os irmãos. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida, ação de graças, é o que nós vamos comentar daqui a pouco, oração intercessória, de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Aleluia. Comentando agora essa introdução a respeito de ação de graças. O que é ação de graças? Nós podemos resumir no termo gratidão. Agradecer a Deus é um termo de ação de graças. Por que devemos agradecer a Deus? Porque ao contrário da gratidão existe a murmuração. Por isso nós temos que ser gratos a Deus e não murmuradores. Por quê? A gratidão atrai as bênçãos de Deus e ao contrário a murmuração afasta as bênçãos de Deus. A respeito de oração intercessória, como nós vimos na introdução, comentando com os irmãos, o que significa essa oração intercessória? Podemos falar para os irmãos, porque certamente pessoas oram por nós, oraram por nós e continuarão orando por nós, oração intercessória. Quantas pessoas oraram por nossa vida? Por isso hoje estamos aqui lavados e remidos no sangue do Cordeiro, através do processo de oração intercessória, onde a graça de Deus nos alcançou e nós somos eleitos, porque levantamos as nossas mãos e aceitamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e estamos predestinados a morar no céu. Glória a Deus. Isso chama-se oração intercessória. Oraram por nossas vidas, se colocaram na brecha, por isso estamos aqui. O que aprendemos com isso? Aprendemos que
que nos colocar na brecha também e orar, interceder pelo próximo, para que ele também alcance as bênçãos que nós já estamos alcançando e alcançaremos sempre, as bênçãos de Deus, principalmente com relação à salvação. Se perguntasse para mim antes de um vento que eu passei, de enfermidade, que eu nasci de novo, Nilton, por que você é crente? Eu de primeiro, de pronto, responderia: eu sou crente para ir para o céu. Aleluia. Depois dessa experiência da faculdade de Deus onde eu passei, se você me perguntar hoje, Nilton, por que você é crente? E a primeira coisa que eu vou falar para você é primeiro por gratidão e depois para ser salvo. Glória a Deus, aprendi com Deus, estou aprendendo e louvo a Deus, sou grato a Deus em toda a minha maneira de viver. Depois também nós vamos comentar sobre o assunto na introdução que se fala confissão de louvor e exaltação. Se juntarmos todas essas três falas, ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor, chegamos, sabe aonde? Nós chegaremos à seguinte conclusão: o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Não importa as circunstâncias. Juntando os três termos, essas são pequenas introduções, pequenas falas sobre a introdução dessa lição ainda. Juntando essas três falas, chegamos à conclusão que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Tem verdadeiro adorador aqui na igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que aí em casa, você que está me assistindo, você que está assistindo em outro país, aqui no bairro, em outra cidade, eu quero aproveitar também e mandar um abraço para você que nos escreveu durante a semana, comentando sobre a lição. Você, meu irmão Robson, aí de Piquete, meus irmãos lá de Piquete, os irmãos aqui do bairro, os irmãos da minha cunhada lá na Espanha falou que cresceu muito ouvindo a nossa fala, essa aula. Minha cunhada lá na Espanha, em Madrid, meu sobrinho em Portugal, outro em Honduras. Então a palavra de Deus não está presa. Essa circunstância que estamos vivendo, onde a igreja está fechada, Deus abriu outros caminhos, onde eu nem poderia nem pensar que a minha voz estaria chegando em outro país agora, através do ensino da palavra de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. O mundo está em crise, mas nós, os verdadeiros adoradores, não estamos em crise, estamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra referência, Atos 16, 25 a 40, nós vamos ver que Paulo e Silas estavam presos, tinham apanhado, estavam na prisão, no cárcere. O que eles estavam fazendo? Eles estavam murmurando? Não, estavam cantando louvores e orando e louvando o nome do Senhor. Isso foge à nossa lógica, isso foge às circunstâncias em que nós vivemos, onde muitos não estão passando nem metade, nem presos estão murmurando. É onde a gente vê os verdadeiros adoradores adoram o Senhor independente das circunstâncias. Estão presos, apanhados, açoitados e estavam louvando e orando e agradecendo o nome do Senhor. Está em Atos 16, 25 a 40. Provando para nós que a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas é algo que está dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Entrando agora no primeiro tópico. Isso foi apenas a introdução desta aula que eu estou falando para os irmãos. Primeiro tópico, o tema é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Esse é o primeiro tópico. Entrando no primeiro subtópico, que diz assim, como eu vou ler aqui, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Agora comentando, lendo o primeiro subtópico do tópico 1 e comentando com os irmãos. Vou ler aqui, ação de graças e intercessão. É o primeiro subtópico do tópico 1. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. 1,16 de Efésios, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo.
Ele pede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, 1,17 de Efésios. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Por isso, ele rogava para os crentes receberem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Comentário sobre o assunto gratidão, como a gente já falou um pouco na introdução. Assunto gratidão. Por que gratidão? Exemplo, porque a gratidão atrai as bênçãos de Deus e a murmuração afasta as bênçãos de Deus. Lembra da jornada do povo lá no deserto, onde tinha que atravessar do Egito até a terra prometida? Por que ia durar meses para esse povo passar? Por mais devagar que passasse ali, atravessasse, era meses. Quanto tempo esse povo ficou lá no deserto, andando em círculos? Por que andando em círculos? Ficaram 40 anos andando em círculos. Por quê? Por causa da murmuração. Um princípio que nós trazemos para a nossa vida de hoje. Por que muitos não prosperam? Ficam andando em círculos, porque infelizmente estão nessa vida de reclamação, de murmuração. Quer a bênção de Deus? Aprenda a ser mais grato a Deus, que as bênçãos, a gratidão atrai as bênçãos de Deus. E a murmuração afasta as bênçãos de Deus. Esse povo ficou andando em círculo 40 anos lá no deserto, por causa da murmuração. É o princípio que aprendemos. Quem murmura, a vida anda em círculos, só reclama e não prospera. Aonde que está a bênção? Aonde que está a bênção, então, meu Nilton? A bênção está na gratidão. Por quê? Porque a gratidão atrai as bênçãos de Deus. Referências, Provérbio 10, 22. E vai dizer assim, Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Vai anotando, meu irmão, e aprenda a ser próspero, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Em quantas coisas nós devemos ser gratos? É uma pergunta que eu faço para você, meu irmão, que está ao alcance da minha voz. Em quantas coisas nós devemos ser gratos? Resposta, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer mais uma vez? Em quantas vezes nós devemos ser gratos, irmão Nilton? Resposta, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que aprendemos então? Em todas as coisas dar graças, mas em todas as coisas dar graça, nas coisas que entendemos, nas coisas que não entendemos, nas coisas que Deus permitiu acontecer e nas coisas que Deus também não permitiu acontecer. Enfim, devemos ser sempre gratos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda comentando esse primeiro subtópico, por que nós devemos ser gratos? Romanos 8 e 28, a palavra de Deus vai dizer assim: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É mais uma referência bíblica para você louvar, engrandecer, continuar sendo mais grato ao nome do Senhor Jesus. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus tem feito para a nossa vida, para você e para os seus? Reflita nesse domingo, reflita nessa manhã, quantos livramentos. Às vezes você pode perguntar, amor, faz tempo que eu não vejo livramento. Pois é, faz tempo que você não vê, mas certamente Deus tem te livrado todos os dias. Quando você sai de casa para o trabalho, para você vir para a igreja aqui, se o diabo pudesse, ele matava você no caminho. Com certeza o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram.
E você está sendo livrado todos os dias. Eu estou sendo livrado, tendo livramento todos os dias. Livramento que devemos e não vemos. Paulo rogava para que o Senhor desse sabedoria e revelação. Essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios é muito rica, onde ele fala aqui no capítulo, primeiro capítulo, Efésios 1, 15 e 16. Vejam bem a fala, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto. Pelo que, ouvindo eu também, quer dizer, chegou nele essa fala dos crentes lá de Éfeso, mas tinha mais gente ouvindo eu também, ele é mais um, e o principal. Ouvindo o que? A respeito da fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo. A fé dele chegou, era tanta que chegou lá onde o apóstolo Paulo estava preso, nessa carta de Éfeso, aos irmãos de Éfeso. E outra coisa, o assunto da fé e o amor que eles tinham um para com os outros. Olha, você vê a dinâmica dessa carta, ao ponto dele escrever: pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, e o vosso amor para com todos os santos, amar o próximo como a si mesmo, não é amar um sim, o outro não, é com todos, amar todos os nossos irmãos. Nós aprendemos, trazemos para a nossa vida. Não cesso de dar graças a Deus. Olha só o princípio da gratidão do apóstolo Paulo a Deus pela vida dos irmãos. Eu não cesso, eu não me canso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, oração e intercessões, orando, intercedendo e glorificando o nome do Senhor pela vida dos irmãos, porque eles eram um exemplo de fé e de amor ao seu próximo. Só os primeiros dois versículos dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, do 15 e 16, é motivo de andarmos de joelhos e aprendermos mais a ter fé no Senhor Jesus Cristo e amar o nosso próximo, porque tem alguém vendo. E se não tiver ninguém vendo fisicamente aqui, igual o apóstolo Paulo estava, o principal é Jesus Cristo, é Deus que está nos vendo, aquele que sonda os nossos corações. Continuando, Paulo rogava para que o Senhor desse sabedoria e revelação. Nessa época em que estamos vivendo, precisamos tomar muito cuidado com essa revelação, com profecia. É uma época oportuna, essa semana até no grupo o nosso pastor colocou para a gente tomar cuidado com certas profecias, que tem muitos aproveitadores hoje, muita gente que diz que tem o dom de revelação, mas infelizmente às vezes não tem. Temos que ter discernimento para discernir a respeito desses oportunistas. Por exemplo, existe profecia e profetado. Profecia é aquilo que se cumpre, Deus vela pela sua palavra. E existe revelação e revelamento. Então nós estamos vendo muitos falsos profetas. Essa semana mesmo um pastor ligou para minha sobrinha, que não tem nenhum compromisso com Deus, e começou a falar a vida dela, que eu vai orar por ela e coisa e tal. Para resumir, no final ele falou que para entrar nessa campanha que foi feito macumba para ela, ele ia ter que fazer um processo de oração para desfazer essa macumba, e o processo de oração ia ser em cima do Salmo 91. E para que ele começasse a orar, ela precisava depositar na conta do pastor R$91. De graça receber, de graça dar. Jamais um pastor vai cobrar para orar para o seu próximo. O verdadeiro pastor, ele ama o seu próximo. Ele vai até os confins, ele morre por uma alma. Esse é o verdadeiro pastor. Não é aquele que visa os lucros para orar pelo seu próximo. O nosso sobrinho ligou para nós e graças a Deus a gente pôde orientá-la, que a gente ora para ela de graça, intercede de graça, basta ela levantar suas mãos cansadas e fazer parte dos eleitos. Quando você levanta sua mão, automaticamente você é eleita, faz parte dos eleitos e está predestinado para morar no céu. E ela agradeceu e o nome do Senhor foi glorificado. É preciso tomar muito cuidado então. Tem muitos que falam o nome de Deus em vão, é um perigo. Deus tem compromisso com a palavra dele. Aleluia. E a sua palavra é o que não volta vazia. O que é sabedoria? Eu, essa semana, estava escutando a rádio evangélica e um pastor pregando. Eu gostei muito dessa fala dele. E, no resumo, o que é sabedoria? Nós vamos falar sobre isso durante a lição. Vai falar sobre Jesus ser o nosso exemplo.
que é sabedoria? Sabedoria é fazer aquilo que Jesus fez. Procurar fazer aquilo que Jesus fez. Isso é sabedoria. Vou falar nas entrelinhas. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é medo, é respeito. E muitos perderam o temor, perderam o respeito com a palavra de Deus, com Deus a palavra, com a palavra de Deus. Provérbios 9, versículo 10. O que é sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O que é temer a Deus? É fugir da aparência do mal. Aborrecer o mal. Provérbios 8, 13. Então, quem é que teme a Deus? Outra pergunta. É o que se afasta da aparência do mal. Esse foi o comentário desse primeiro subtópico, do primeiro tópico, né? Tópico 1, subtópico 1. Às vezes, alguém fala: nossa, eu estava indo tão bem, me esforçando, procurando fazer a vontade de Deus e tudo mais. Aí eu recebi uma profecia, aí fiquei tudo confuso. E agora? Eu falo para você uma pergunta: isso é Deus? Uma profecia que você está indo bem, procurando fazer a vontade de Deus, daí vem um profeta e fala coisa para você, profetiza, que deixa você perdido, deixou você confuso. É lógico que não, isso não pode ser Deus. Por quê? O nosso Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Deus não deixa ninguém confuso. Deus, quando fala, que a palavra de Deus nos liberta, nos transforma, e o nosso crescimento é para melhor e não para pior. Isso é o processo de Deus. Resumo: gratidão. Em todo tempo seja grato. E o Tiago, na carta do apóstolo Paulo aos Tiago, fala que é para a gente orar uns pelos outros. Processo de intercessão. Carta do apóstolo, carta do Tiago. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém, meus irmãos? Entrando agora no subtópico 2, do tópico 1. O título é A Esperança da Vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem o quê? Qual seja a esperança da sua vocação. 1:8 de 18. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro aspecto, eu vou falar e comentar com os irmãos. Primeiro aspecto: Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1:9, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo. É que nós aprendemos na semana passada. Deus chamou um povo antes do mundo, lá no Cordeiro de Deus foi morto, antes da fundação do mundo. Deus escolheu um povo para ser salvo. A nossa linha de entendimento: escolheu um povo para ser salvo. Quem é esse povo? Esse povo chama-se igreja. Nós não cremos que Deus lá no começo escolheu um povo para ser salvo e o outro para ser perdido. Não. A nossa linha de entendimento com base em uma resposta positiva ao Evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, quem aceitar Jesus, e Deus, na sua presciência que vê de antemão, Deus já viu um povo que seria ser salvo, o povo que levantasse sua mão e aceitasse Jesus. Outra pergunta que eu faço para você: todos vão ser salvos? Não, porque muitos vão rejeitar a salvação, muitos não vão aceitar Jesus Cristo. E seria incoerente alguém falar que nessa vida, nesse plano, não quis aceitar Jesus e depois na eternidade quer morar com Deus. Seria incoerente. Só vai morar com Deus aquele que foi eleito. Quem foi eleito? Aquele que levantou sua mão e aceitou Jesus. Qual é o seu predestino? O seu predestino, porque nós estamos aqui, é o céu. E em contrapartida, aquele que não levantar sua mão, não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o único caminho que leva a Deus, não aceitou o seu predestino, além de não ser eleito, porque não levantou sua mão, o seu predestino, infelizmente, é o inferno. É que nós aprendemos na aula passada. Outro aspecto, B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Isto é,
achar-se irrepreensível, ou seja, sem repreensão, sem culpa, viver em comunhão e andar de modo digno. E em terceiro, a participação gloriosa do futuro, 5:27, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Comentário, segundo tópico, 3 aspectos. Deus chamou a pessoa no passado, presente, passado e futuro. No passado, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, trazendo hoje para a realidade, para a prática de hoje. Nós temos que olhar para frente. Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim. Agora é para frente. Quem não tem passado, nós sabemos que não tem história, mas devemos olhar para frente, porque só olhar para trás somente para lembrar das bênçãos de Deus e ver tudo que Deus fez em prol da nossa vida e o que vai fazer. Coisas maiores e melhores estão por vir, do que ficar olhando para trás. No presente, serviço. No presente nós temos que trabalhar, fazer a obra de Deus. Por quê? Ministério não é ser visto, é serviço. Temos que trabalhar para a glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. Santificação, nós também falamos na aula passada, está interligando uma aula na outra. O processo, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, assim até os dias de Cristo. Sempre melhorando, sendo polido, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Processo de santificação, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Referência, futuro, falando do futuro. Ver Deus face a face. Meu Deus, pensa bem, você aceitou Jesus, levantou sua mão, faz parte dos eleitos, está predestinado para morar no céu. E quando Jesus vier buscar a igreja, ou nós morrermos salvos em Cristo Jesus, quando nós chegarmos no céu, o que nos espera? Já pensou você ver Deus face a face? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando que os nossos olhos não viu, nossos ouvidos nunca ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Olha, como o pastor já falou em uma das nossas reuniões, a gente tem saudade do céu. Como que a gente pode ter saudade do céu se a gente não foi lá ainda? É só de ouvir falar pela fé, é como nós somos de lá, nós temos saudade do céu. Esse é o futuro. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, criem em mim uma expectativa, fiquem alegres para que Deus tem preparado para cada um de nós. Conclusão, a esperança que nunca morre. Por que a esperança que nunca morre? Porque tem 3 tipos de esperança que eu quero comentar com os irmãos. A primeira é aqueles que não têm esperança, é o primeiro tipo de esperança, a nossa esperança que nunca morre. O segundo tipo são aqueles que têm esperança, mas é uma falsa esperança. E tem o terceiro tipo de esperança, que são aqueles que têm a sua esperança, é a que nunca morre, que somos nós. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3. Nós somos gerados para uma viva esperança, ou seja, esperança que nunca morre. E outra referência a respeito de esperança, é Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas carro estraga, cavalo morre. Uma falsa esperança, uma esperança infalível. Mas nós, a esperança que nunca morre, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Bendito é o homem e a mulher que põe no Senhor a sua confiança. Entrando agora no tópico 3, que as horas do relógio não param, é o nosso inimigo, por isso estou correndo. Tópico 3, as riquezas da glória de sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu os seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, como já citei aqui para os irmãos, vemos a Deus, vemos a Cristo e o adorarmos. Apocalipse 22, 3, 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis, essa é a nossa esperança, estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Quando tiver grande tribulação, 7 anos de falsa paz aqui
negócio estiver feio aqui embaixo, a igreja vai estar com Cristo nas bodas do Cordeiro, onde a Bíblia fala que Jesus vai servir nós da mesa. Aleluia. É para isso que estamos aqui, irmão, para louvar, engrandecer o nome do Senhor, sabendo que somente Ele merece toda a honra, toda a glória. Então, os salvos tomarão a posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Riquezas espirituais, comentário, e não materiais. O Senhor Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Para que você quer ser a pessoa mais rica do cemitério? Você é o que você pode levar. Faz a conta comigo aí. Tudo que for seu, você pode levar. Faz a conta. Tudo que você puder levar, isso é seu. Somou aí? Quanto sobrou? Nada. Então é isso que nós somos, meus irmãos. Viemos do pó voltaremos, sem nada materialmente. As nossas bênçãos são espiritual em Cristo Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aplicação. Temos que viver a nossa vida aqui, mas com foco na eternidade. Temos que olhar o que Deus preparou para nós na eternidade. O tempo de nossa vida é uns 70, 80, que passar disso é enfado e cansaço. Mas o que é 90 ou 100 anos comparado com a eternidade? Já parou para pensar? Que você vive 120 anos. O que é 120 anos comparado à eternidade com Deus? É uma reflexão. Devemos focar nas coisas espirituais. Mateus 6,33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, Deus exige prioridade, exclusividade. É o reino de Deus. É Deus, demais coisas. Em todas as áreas da nossa vida, é uma promessa de Deus que vos serão acrescentadas. Primeiro, o reino de Deus. Outra referência, 1 Coríntios 5,19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15,19. E para fechar, aqui, 1 Coríntios 4,17. A palavra de Deus fala: a nossa leve e momentânea tribulação, tudo que estamos vivendo, produz em nós um peso eterno de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro tópico da lição. Nós vamos louvar a Deus agora com um hino da nossa harpa cristã. Você que está em casa, você que está no seu lar e que está fazendo esse culto doméstico, preparando o seu almoço, abra sua harpa, cantemos juntos, louvemos a Deus em gratidão por tudo que Ele fez, faz e continuará fazendo por nós. É o hino de número 300 da nossa harpa cristã. Sim, vem do céu e glória.
diácono irmão Jairinho com o segundo subtópico. Graças a Deus, né, meus irmãos? Esse hino maravilhoso para as nossas vidas nesta manhã. Dando sequência à nossa escola aqui, a nossa escola bíblica dominical, entrando agora no segundo subtópico da nossa lição, o nosso professor ele abordou aí o primeiro tópico, quando Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, ele começa aí do versículo 15, é o que nós estamos estudando, até o versículo 23, ele aborda aí uma série de coisas concernente à iluminação espiritual do crente. Ele ora para o crente, aí nós vimos aí, para que Deus ilumine o entendimento do coração daqueles crentes, para que eles possam compreender a maravilhosa riqueza e a glória do seu chamado e da sua vocação. Depois que ele faz essa oração, no versículo 19 ele começa a mostrar para aqueles crentes ali de Éfeso, é o que a gente vai abordar agora em rápidas palavras, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Depois dele orar para os crentes, pedindo para Deus iluminação e entendimento, ele passa agora a demonstrar, através do versículo 19, a grandeza do poder de Deus, mostrando para aqueles crentes de Éfeso a grandeza do Deus que ele servia. Por quê? Porque aquela igreja de Éfeso tinha vindo de um mundo pagão, tinha vindo de um mundo de idolatria, aonde magias era praticada. Então, querendo ou não, a gente vai ver no decorrer desse tópico, que muitas daquelas pessoas que ali estavam na igreja, elas ainda podiam ficar balançadas com os poderes, mas agora Paulo vai demonstrar para aqueles crentes que o poder que Deus executou na obra e na vida daqueles crentes era uma força muito maior daquelas forças passadas da idolatria. Então ele vai ressaltar a força e o poder da obra de Deus na vida de cada crente. Então é isso que a gente vai falar, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. E o que eu acho interessante, comecei a observar aqui nesses versículos, é que quando Paulo escreve o versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: a qual, sobre a excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ou seja, Paulo, ele embola aqui palavras sinônimas, mas Paulo não embola essas palavras sinônimas, porque ele não estava sabendo que estava, não, aqui é tudo gramaticalmente, tudo bem organizado. Para quê? Para dar ênfase àqueles crentes na grandeza do poder de Deus. Então, quando Paulo ele começa a ressaltar palavras sinônimas aqui, é para mostrar para aqueles crentes que eles têm um entendimento do tamanho do poder de Deus. Então é isso que Paulo quer mostrar para aqueles crentes, o tamanho do poder de Deus. Aí ele começa falando desta maneira: o poder divino é imensurável, ou seja, e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder, que opera em favor de quem? Dos crentes. Então Paulo nos traz aqui uma lição muito grande, que o poder que opera por nós é um poder muito grande, é um poder que está acima de qualquer poder, porque a gente pode olhar à nossa volta e ver tantas pessoas até que tem em certo momento um poder, tem certa autoridade, mas o poder da igreja é um poder sobrenatural, não é um poder humano, meu irmão, não é um poder humano, não é um poder político que está ao seu lado. O que está ao seu lado é o poder do Deus Todo-Poderoso. Então Paulo quer deixar bem claro isso para aquela igreja e para nós também, aplicando para os dias de hoje, que o poder de Deus operado através da pessoa do seu filho, que a gente vai comentar, é um poder que sobressai, é um poder que ele diz aqui, é um poder imensurável. Nós não podemos imensurar o tamanho desse poder de Deus. Aí ele começa no primeiro subtópico, sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender. Então Paulo ele ora, porque às vezes, irmão Nilton, os irmãos estão aqui, você que está na sua casa, porque às vezes nós não entendemos a dimensão da obra de Cristo no Calvário. Às vezes nós não tomamos dimensão
do que Cristo fez por nós através da história. As lições antepassadas nós estudamos que Deus nos escolheu desde a antiguidade, desde a formação do mundo. Deus já tinha um projeto no seu coração, que era escolher um povo, uma igreja. Então eu quero te dizer nesta manhã, você que está aqui, independente das circunstâncias, já foi falado aqui, você foi escolhido por Deus, você faz parte da igreja, o povo eleito, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então é isso que Paulo quer nos mostrar nesta manhã, através do comentarista da lição, essa grandeza do poder do apóstolo Paulo. Aí ele começa, Paulo então, ele tinha orado para os crentes, falando sobre o quê? Sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente aqui é traduzida do grego hipérbole, que na forma adjetivada significa. Então Paulo aqui ele começa a trazer grandes palavras sinônimas gregas, demonstrando a ênfase do tamanho do poder de Deus. Aí ele começa a usar que esse poder é o que? Primeiro, ele é extraordinário, ele é uma coisa sobrenatural, ele é uma coisa que escapa do nosso entendimento, é uma coisa que escapa da ciência, sobrenatural. Esse é o poder extraordinário de Deus. Aí ele continua, já a expressão seguinte, megatos, grandeza, objetiva o que? Enaltecer tudo o que sobrepuja. Mateus 26 e 64. O termo também, ele usa outro termo aqui, o dunamis, que traduzido por poder, que é onde vem a nossa palavra aí, dinamite, ou seja, um poder sobrenatural. Então todas as obras que Deus fez através de Cristo na cruz é um poder sobrenatural. Então o tamanho do Deus que você serve é um Deus imensurável, é um Deus que nós não temos consciência. Então por isso o apóstolo Paulo ele ora para a igreja ter entendimento do tamanho deste poder, do tamanho da eficácia desse poder da cruz do Calvário. Então é motivo nesta manhã de nós, como o nosso professor bem falou, agradecermos a Deus, sermos gratos. Por quê? Pela obra feita no Calvário. Por isso que quando Paulo começa no capítulo 1, no versículo 3, ele já começa orando e adorando a Deus. Bendito o Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos, ou toda sorte de bênçãos espirituais. Em quem? Em Cristo Jesus. Então só aqui nós já poderíamos, como o nosso irmão Nilton, chegar de joelhos agradecendo tudo aquilo que Deus fez no Calvário. Então Paulo, ele quer ressaltar isso, transmitindo para os seus leitores a tamanha e sobrepujança do poder de Deus. E é isso que eu quero transmitir para os irmãos através da lição, que o poder de Deus escapa do nosso entendimento. Aí ele continua, logo a repetição desses termos indica o quê? Que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então somente um poder desta magnitude é capaz de transformar quem? O mais vil pecador, um coração endurecido, que às vezes ele recebia uma palavra, às vezes ele recebia um evangelho, um folheto da palavra de Deus, mas aquele coração ele era endurecido, às vezes rejeitava. Mas o poder de Deus, quando ele vem através do evangelho, ele quebra os corações incrédulos, endurecidos, para mostrar para nós que o poder de Deus ele sobrepõe as nossas vidas. Então somente uma operação desta natureza, dessa magnitude, é aquele poder que é capaz de fazer isso, e ele fez através do seu Filho. Então, se nós estamos aqui nesta manhã, você está aí na sua casa, do outro lado, nos acompanhando, se você faz parte da igreja de Cristo, é porque este poder, ele te alcançou, e com cordas eternas ele te trouxe para perto dele, e te fez filho e filhos, para participar, para ser filhos, como nós aprendemos domingo passado, filhos adotivos. Ele nos adotou. Nós não fazíamos parte
né, da herança. Nós não éramos filhos como filho legítimo de Abraão, que eram os judeus, mas nós fomos adotados como filhos adotivos. Você foi adotado, apesar de quem você era no passado, quem você foi um dia. Ele não olhou para o seu pecado, ele não olhou para o seu pecado, ele olhou para a obra de Cristo e te escolheu, te salvou. Então é esse poder maravilhoso que nós estamos aqui. É isso que nos motiva. Sair da nossa casa agora de manhã, vir, às vezes as pessoas não entendem, né, a motivação do crente, da igreja, que um povo, independente dessas circunstâncias que nós estamos inseridos, que essa pandemia que tem assolado, e o povo às vezes olha para a igreja e não entende, é porque o poder de Deus, ela é a mola propulsora que nos move, que nos traz para perto de Deus. Então quando nós entendemos isso, a nossa mente, ela entende qual é a grandeza desse poder, nós tomamos consciência daquilo que Deus fez por nós. Aí nós começamos a olhar de maneira diferente. Por quê? Porque nós começamos a olhar com a mente de Cristo. Nós começamos a olhar para a vida, não como a nossa mente carnal, mas com uma mente espiritual, olhando para as coisas como Deus vê. Então é isso que Ele traz para nós aqui nesta manhã. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar o quê? As bênçãos inclusa na esperança da vocação, nas riquezas da herança, Efésios 1:18. E ele continua nos mostrando de forma bem enfática a força do poder divino. 2. Na sentença segunda, a operação da força do seu poder, o versículo 19 da nossa lição aí, ele diz assim, ele continua: segundo a operação da força do seu poder. Ou seja, na segunda sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de mais 3 vocábulos gregos entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzido de energia e também significa eficácia. Então, a outra palavra grega significa eficácia, sinalizando e significando a ideia de um poder em atividade, ou seja, é um poder ativo. Aleluia. É um poder que está ativo no meio da igreja. E ele continua: poder em atividade, Colossenses 1:29. Segundo a expressão força, que vem do termo grego kratos, que traz a ideia de intensidade, é um poder também intenso. E finalmente ixos, que indica poder inerente de Deus, João 1:12. E 2 Pedro, vamos só ler essa referência, 2 Pedro, para a gente ver o tamanho desse grande Deus que Ele sempre tem aqui nos demonstrado através da sua palavra. 2 Pedro diz assim, só para a gente acompanhar, 2:11. 2 Pedro 2:11. E quantos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Então nem mesmo os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram juízo blasfemo diante do Senhor. Mas eles, como animais irracionais que seguem a sua natureza, feitos para serem presos e mortos e blasfemos, do que não entendem e perecerão na sua corrupção. A associação desses conceitos revela o quê? O poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Então este poder ele opera em favor da sua igreja, daqueles que creram, aqueles que creram e aceitaram Jesus como seu Salvador. Então você tem do seu lado um poder que sobressai. Aí ele continua: para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder. Ele agora traz 3 exemplos irrefutáveis, que não pode ser refutado, do exemplo desse poder. E qual que é o exemplo que o apóstolo Paulo ele ilustra aqui para nós? Primeiro, a ressurreição de Cristo. É o poder que ele usou na ressurreição de Cristo, nos mostrando que a ressurreição de Cristo ela foi operada por um poder muito grande. Quando Cristo foi ressuscitado dos mortos, como a primícia dos que dormem, Deus estava demonstrando o poder que Ele atua na vida da sua igreja. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus.
Ele está mostrando também que depois de ressuscitar o seu filho, além de ressuscitar, ele agora acende o seu filho às alturas, mostrando a posição elevada que ele colocou à sua direita, que ele colocou ao seu lado, demonstrando que somente um poder sobrenatural. Podemos trazer aqui o exemplo de todos os poderes, de todos os impérios que já existiam na história. Todos os impérios que se levantaram como impérios poderosos. Poderíamos citar o Império Romano, o Império Assírio, o Império Babilônico, que eram impérios na época da sua existência indestrutíveis. Mas todas essas forças, elas caíram, elas ruíram, mas o poder de Deus permanece para todo sempre. E terceiro, sua elevação acima de todo domínio, que está no versículo 21 e 22, mostrando assim para nós que nada pode deter o poder da igreja, porque a igreja não está fundada no homem, a igreja está fundada em Cristo. Por isso que lá em Mateus está escrito que as portas do inferno, elas não poderão sobressair ou depor contra a igreja, porque a igreja ela não foi fundada no homem, não foi fundada no governo político. A nossa igreja foi fundada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que esteve morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo do lado de cada crente aqui nesta manhã e aí na sua casa. Então você pode abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor, que Ele se faz presente nas nossas vidas. Assim eu quero aqui passar o terceiro subtópico, o terceiro tópico da nossa lição para o irmão Nilton, e já estamos aqui, já caminhando para o final, uma aula tão maravilhosa como essa, irmão Nilton. Graças a Deus, por essas palavras maravilhosas, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Um excelente subtópico com o nosso irmão Jairinho, em que é muito rico, não tem preço, a gente poder estar participando, ouvir essas palavras, o poder de Deus que está em nossa vida através do Senhor Jesus Cristo. Entrando no terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Aleluia. Neste ponto, veremos três aspectos de exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também para os crentes. Aleluia. Neste ponto, veremos três aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro subtópico: Cristo, a primícia dos que dormem. Como o irmão Jairinho já bem comentou, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Nós vimos que Jesus ressuscitou, morreu, o terceiro dia ressuscitou, e depois Deus o elevou ao céu, onde está à direita de Deus. Efésios 1:20, a força do poder de Deus. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Nós podemos ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O texto inteiro, em 58 versículos, vai falar a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero destacar para os irmãos o versículo de número 14, que diz assim: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Nós cremos que Aleluia. Cristo ressuscitou, está à destra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e temos certeza que encontraremos com Jesus Cristo nos ares, quando Ele vier buscar a igreja. E se nós morrermos, também seremos ressuscitados, transformados no nosso corpo incorruptível, incorruptibilidade, nosso corpo mortal em imortalidade. De fato, esse no Novo Testamento escreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito a primícia dos que dormem, foi o primeiro. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, como eu comentei agora com os irmãos, nós temos essa garantia. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Tem salvo aqui? Aleluia. Tem salvo aí Graças nos outros a Deus. lados? Ouvindo? Então levante a sua mão no processo de gratidão para nós aprendemos e glorifique o nome do Senhor, porque o mesmo poder que ressuscitou a Cristo
está disponível também aos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros, para reinarem com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aplicação sobre esse primeiro subtópico, tópico 3. Cristo é o nosso exemplo em tudo. Aleluia. Cristo é o nosso exemplo em tudo. João 13,15, Evangelho de João 13,15. O Senhor Jesus acaba de realizar algo, e ali ele disse assim: eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façai vós também, dando um exemplo para nós. Todo o capítulo 15, como eu comentei em 1 Coríntios, vai falar a respeito da ressurreição, 58 versículos. Peço a você que lê em casa, você vai aprender mais sobre a ressurreição. O destaque é o versículo 14: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Outra verdade que eu quero compartilhar com você: Ele vive. Você crê que Jesus vive? Glória a Deus, está presente ao nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E tem um hino que eu gosto muito da nossa harpa cristã. Eu quero que os irmãos cantem pelo menos essa parte comigo, você que está em casa. Se você crê que Ele vive, o hino diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Nós cremos que Ele vive e nossa vida está nas mãos desse Jesus que vive e está. Conclusão da minha fala, desse primeiro subtópico, tópico 3, e já passo logo após essa minha fala, já com o irmão Jairinho, concluir a lição para os dois subtópicos finais e concluir a lição. Conclusão, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a nossa viva esperança. Bendita seja a nossa igreja. Passo a oportunidade para o nosso diácono Bom Jairinho. Graças a Deus, irmãos, finalizando a nossa lição já, caminhando para a final aqui. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça aqui o poder de Deus, quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita no céu. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, referindo à promessa messiânica. O grau da exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Este triunfo também está assegurado a quem? Como já foi falado aqui várias vezes, ao salvo, a igreja eleita. É a lição que estamos estudando, a igreja eleita, o povo escolhido. Esse triunfo também está assegurado ao salvo e endossa nossa participação nessa vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e todo domínio que se possa conferir nesta era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja.
Primeiro, Deus fez Cristo o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja de Deus. Eu quero deixar aqui, a gente já citou, mas deixar aqui Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos em Cristo, então nós somos mais do que vencedores. Conclusão: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua, já foi falado aqui, ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação daqueles que creem. Então é motivo de nós glorificar nesta manhã o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu queria deixar algumas perguntas aqui para nós refletirmos nesta manhã, a despeito de tudo que nós estudamos aqui nesta manhã, através desta carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. À luz do que Paulo pediu, como você avalia a sua vida espiritual? Você que está aí do outro lado, como você avalia a sua vida espiritual? Você tem usufruído das riquezas que tem em Cristo Jesus? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você conhece mais a Deus? Você tem fome de Deus? Você compreende a esperança do seu chamado? De onde Deus o chamou e para que Deus o chamou? De onde o te chamou e para que te chamou? Deus o chamou. Você compreende o quão valioso você é para Deus? Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição na sua vida? Você quer pergunta para nós, cada um pode responder para si mesmo. Como nós temos entendido a obra do Calvário? Assim eu quero agradecer a atenção de todos os irmãos que estão aqui nesta manhã, que se dispuseram a estar aqui conosco. Você na sua casa também, quero agradecer de todo o coração por estes momentos que passamos na presença de Deus, momentos preciosos, e que Deus continue abençoando o seu coração. Não sei se vai ter mais alguma finalização aqui, se o pastor vai trazer alguma finalização do trabalho, os avisos que será reiterado. Nós estaremos aqui passando agora, o final e o término desta aula para o nosso pastor Carlos Nelson, que estará neste momento trazendo as considerações finais e ressaltando aquilo que estiver de ser ressaltado nesta manhã. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão na sintonia, ou melhor, conectados conosco em casa e aqui na igreja. Temos um grupo de irmãos de acordo com os critérios do nosso departamento de saúde do município aqui de São José dos Campos. Eu quero ressaltar a importância da aula que tivemos hoje. Com certeza convém que cada um de nós coloquemos em prática o que aprendemos nesta manhã sobre a iluminação do crente. A iluminação, ela traz a raiz etimológica de luz. Então o crente precisa andar na luz. Por isso o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O crente iluminado
ele vai enxergar na sua jornada vivencial os intempéries que atravessam o nosso caminho. Ele vai enxergar os escorpiões, ele vai enxergar os buracos, ele vai enxergar os abismos. Por quê? Porque ele está dentro da luz. Por isso o crente precisa andar iluminado, ele precisa ser iluminado e ele precisa ser a própria iluminação. Que Deus o abençoe, nossos professores, pela aula, pela dedicação, pelo apreço e pela responsabilidade de transmitir a aula da Escola Bíblica Dominical na sua essência, sem perdermos os valores que foram constituídos por cada um de nós. Deus o abençoe grandemente a todos vocês. Com relação ao culto desta noite, nós vamos começar o nosso culto às 18 horas, de acordo com a recomendação. Os irmãos precisam vir para a igreja trazendo suas máscaras. Ao adentrar o templo, os bancos já estão marcados, são 2 metros de distância de cada irmão, e os obreiros, além das máscaras, vão estar com as suas luvas, porque eles estão prestando um serviço à igreja, aos irmãos. Outro assim, também quero recomendar que não tragam crianças, também as irmãs grávidas não precisam vir, ficam em casa, e os irmãos acima de 60 anos, ou que tenham alguma morbidade, sejam hipertensos, tenham diabetes, ou tenham problema de bronquite, de asma, que evitem vir à congregação, fiquem em casa. Outro sim, esses irmãos que estão habilitados a vir ao culto, que venham dentro do horário, porque nós temos um número reduzido de irmãos para entrar no templo, para que não fique deselegante o irmão chegar e não ter mais lugar e ter que ir para casa. Por essa razão, os irmãos que se pronunciaram no nosso grupo e aqueles que precisam se pronunciarem e vão vir ao culto, para que nós venhamos ter toda uma estrutura para receber os irmãos. De acordo com o diretor, o nosso amigo Fábio Pasquini, que é o diretor do Departamento de Fiscalização e Postura da Prefeitura de São José dos Campos. Então, dentro dessas normas está os obreiros em geral utilizar luvas e máscaras, recomendar aos irmãos utilizar máscaras, não permitir crianças, ou adultos acima de 60 anos ou com alguma morbidade, incluindo até os pastores. Até os obreiros que têm acima de 60 anos, eles não podem vir participar do culto semipresencial. Irmãos, nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Eu quero que os irmãos compreendam que nós temos vários tipos de fé. Nós temos a fé de milagres, que é aquela fé que você vai dizer para um irmão que está em estado terminal de câncer, esse irmão vai ser curado. O médico vai dizer, ele tem 72 horas de vida, você vai dizer, ele vai ser curado. Aí você ora pela fé, Jesus cura aquele doente. Então essa é uma fé sobrenatural, é uma fé de milagres. Mas existe a fé racional. Qual é a fé racional? É aquela fé que o policial vai dizer, você não pode pegar isso, que você vai ser preso. Aí você vai dar, eu vou pegar pela fé. Então se você pegar, você vai ser preso. Isso é fé racional. Então dentro da fé racional, nós precisamos usar as máscaras, precisamos usar as luvas. Isso dentro da fé racional, porque estamos debaixo de um decreto do município, de um decreto das autoridades. Então eu peço aos irmãos que não se mostrem mais santos do que os outros, dizendo que máscara é do capeta, que é do demônio, que a máscara é para o ser humano usar. Nós tivemos isso ontem, alguns irmãos se manifestaram, nós não somos culpados e nem estamos obrigando os irmãos à máscara, é uma determinação, e determinação se cumpre. Preste bem atenção, nós obedecemos aqui a regra do nosso ministério do Belém, o pastor Emanuel Barbosa Martins. Tivemos uma reunião e essa reunião foi tratada que todos os irmãos devem vir para a igreja com máscaras.
Outro assim, o pastor Emanuel está sob uma liderança do pastor José Wellington Bezerra da Costa, lá em São Paulo. Ou seja, o São Leopoldo aqui na congregação obedece o que é determinado pelo Ministério do Belém em São José. O Ministério do Belém em São José obedece o que é determinado pelo Ministério do Belém em São Paulo, porque é a instituição que rege todas as nossas igrejas em São Paulo e também no Brasil. Então eu peço a compreensão dos irmãos para que venhamos, nesses dias trabalhosos, nos unir com alegria, com oração, com respeito, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então eu aguardo a todos a partir das 18 horas aqui na igreja. Outro assim também, os nossos irmãos obreiros já estão orientados a higienizar os bancos, né? A palavra é simples, mas às vezes fica complicado. E ao chegar os irmãos, os bancos devem estar higienizados, né? Para que os irmãos possam sentar. Isso implica que nós precisamos fazer uma limpeza na igreja hoje, não é? Então eu quero já pedir aos irmãos, às irmãs, né, que façam um grupo para que venham dar uma limpeza na igreja, no templo, para que à noite venhamos receber os nossos irmãos. Desde já quero agradecer a toda a equipe de obreiros e pedir encarecidamente, vamos estar orando, tem coisas boas chegando, o nosso Deus está no controle de todas as coisas, não é hora de estarmos em conflitos, é hora de orarmos a Deus e dizer para o Senhor, só o Senhor é Deus. Vamos andar na luz. João disse no capítulo 1, versículo 7, se vós andar na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que Deus o abençoe. Um abraço ao pastor Emanuel, a toda a diretoria, a equipe de mídia da nossa igreja, meus parabéns ao nosso irmão Alex, ao nosso irmão Alexandre, a irmã Ana Paula e todos os irmãos que trabalham com a mídia cristã na igreja de São Leopoldo. Também aos irmãos, ao vir ao culto e trazer os seus dízimos, podem também trazer as suas contribuições no quilo de alimento, para que nós venhamos fortalecer a nossa cesta de amor. Lembrando aos irmãos que nesse momento de crise, os nossos irmãos domésticos da fé precisam ter a atenção nossa em todos os aspectos. Assim sendo, um beijo no seu coração e uma ótima tarde na paz do Senhor Jesus.